eu sou o professor Eldio Lobo Ribeiro, médico psicogeriatra. Prevenção em saúde mental é um tema complexo, diversificado e controverso entre a literatura e também entre algumas autoridades do assunto. A prevenção primária é aquela intervenção antes do adoecimento, que em outras áreas da saúde, como por exemplo na ginecologia, acontece quando a mulher vai fazendo acompanhamento na mastologia para prevenir o câncer de mama. Prevenção secundária é aquela que corresponde à percepção, diagnóstico e intervenção o mais precoce, o mais cedo possível de um portador de alguma doença. Que este é o caso para qual nós orientamos a prevenção, especialmente em saúde mental. E prevenção terciária é quando já há um adoecimento instalado e que a abordagem tem como finalidade diminuir o impacto deste sofrimento ou reverter as limitações que ocorreram em função do adoecimento. Em saúde mental, então, está mais caracterizado a possibilidade de aplicar os conceitos de prevenção secundária e de prevenção terciária. Prevenção primária, antes do adoecimento, poderia ser, então, em saúde mental, antes que a pessoa comece a usar álcool, tabaco e drogas, dela ser motivada a não iniciar esse uso, nem por diversão e nem por nenhum outro motivo. Prevenção secundária seria aplicar escalas de rastreio de depressão numa população e verificar as pessoas que têm pontuação correspondente a alguma intensidade de depressão e estas serem convidadas numa unidade de saúde para passarem por entrevista psiquiátrica e confirmar ou não o diagnóstico de depressão. E prevenção em saúde mental de nível terciário é um conjunto de práticas, de preferência na abordagem multiprofissional, com médico psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista, com a finalidade de desacelerar o processo de deterioração da saúde, como ocorre em intervenções em pacientes portadores de demência, para que essa evolução, mesmo sendo doença degenerativa, ocorra da maneira mais lenta possível e com o menor impacto previsível para o paciente e a família. E outra prevenção terciária são portadores de depressão grave, que já tiveram prejuízos e perdas, inclusive, da memória, atenção, concentração, e que podem receber um tratamento para que essa pseudodemência retroaja para um quadro de depressão e depois de eutimia e saúde mental plena. Então, para o restabelecimento e prevenção terciária, temos, por exemplo, em caso de depressão, mesmo graves, a intervenção simultânea de tratamento medicamentoso, reabilitação neurocognitiva, psicoterapia, cognitivo-comportamental ou de outra abordagem, estímulo à atividade física, pacientes portadores de demência, o uso ao mesmo tempo de medicamentos, reabilitação neuropsicológica, apoio à atividade física, estímulo, supervisão. Então, prevenção terciária acontece no processo de saúde e doença mental. Embora seja discutível em termos de resultado, é possível e já há vários serviços de saúde que aplicam com excelentes resultados dentro de uma previsibilidade sem tanta expectativa de melhora exagerada. O Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que é um modelo de atendimento multiprofissional de portadores de doença mental que representa um grande avanço da mudança do modelo hospitalocêntrico de tratamento de portadores de doença mental para um modelo mais aberto, dinâmico, multiprofissional e respeitoso com os pacientes em relação às suas liberdades e manifestação de vontades, tem plenas condições de avaliação multiprofissional e de intervenção multiprofissional em portadores de doenças mentais na terceira idade. Desde depressão, passando por pseudodemência, a demência, em que, na sua maior proporção, serão as demências devido ao álcool, demência alcoólica e demência de Alzheimer, que está muito mais relacionada com o passar dos anos. Ou seja, a cada 5 anos a mais de vida, aumenta-se de maneira, inclusive, desproporcional
a probabilidade da expressão dessa doença. E o Centro de Atenção Psicossocial, ele tem características que favorecem bastante o diagnóstico precoce de demência. E uma ação muito importante pode ser todos os pacientes idosos que procuram o tratamento do CAPS, independente se para parar de fumar, por depressão, por conflitos familiares, devem responder a escalas de verificação de suas capacidades e características cognitivas, de memória, atenção, concentração, e com isso, muitos e muitos pacientes já poderão ser detectados como portadores de depressão, pseudodemência, transtorno cognitivo leve e até demência em estágios iniciais. Então, a ação concreta do CAPS para a melhor assistência possível ao idoso, potencialmente portador de demência, é avaliar de maneira ativa, ainda que a busca pelo serviço no CAPS não tenha sido por queixa de memória, comportamento ou outros sintomas correspondentes diretamente à demência. E relato de alcoolismo. Uma das causas importantíssimas de adoecimento mental demencial é o uso crônico e de grandes volumes de álcool. O álcool é uma substância etiologicamente, ou seja, que tem relação de causa e consequência para prejuízos mentais correspondentes à demência, na denominada demência alcoólica. E profissões. Tem alguns profissionais cuja atuação ao longo da vida os torna mais suscetíveis à demência, que é o caso dos pugilistas, profissionais do boxe e jogadores de futebol americano. A inclusão obrigatória. Familiares e portadores de doença mental na terceira idade. Existem algumas condições mentais que é desejável que os familiares participem. E idosos com qualquer adoecimento mental é imprescindível que tenha a inclusão dos familiares ou de pelo menos um familiar como partícipe desse processo de tratamento ou mesmo reabilitação. Então, por quê? Porque em algumas condições haverá necessidade de acionar a justiça. Quando familiares de fato têm um comportamento característico de omissão em relação ao pai, avô, que precisa de um acompanhante, tem necessidade que um familiar receba informações até para contribuir com o tratamento, e esse familiar não assume essa responsabilidade, ele pode, então, incorrer em questões judiciais que o próprio profissional de saúde pode acionar, até também em algumas cidades tendo delegacia do idoso. E casos não graves, como de depressão, podem sofrer agravamento repentino. Mesmo em doenças mentais, menos graves em idosos como a depressão, é imprescindível a participação de familiares. Por quê? Porque depressão em idosos que não têm a aderência ao tratamento é um fator de risco para a evolução de um adoecimento mais grave, que é o caso da demência de Alzheimer. E doenças degenerativas, ainda que inicialmente possam manter a independência do paciente idoso, ao longo do tempo ela tende naturalmente ao agravamento. E a necessidade de contribuição familiar na adesão e aproveitamento da terapêutica. Muitas vezes, o paciente não tem resultados esperados para o tratamento na terceira idade, porque tem dificuldades óbvias, dificuldade de enxergar o medicamento, limitação para organizar as doses e horários, dificuldades para lembrança de como o medicamento é preparado, se em água, se em outro alimento, se é em jejum, enfim. Para idosos, a participação familiar é imprescindível e obrigatória a convocação por parte do profissional ou da equipe multiprofissional que o atende. E depressão, pseudodemência e demência. Essas são três condições importantíssimas e que especialistas em formação e formados nessa área de atuação precisam imprescindivelmente saberem reconhecer, planejar terapêutica e atuar de maneira longitudinal em equipe. Na depressão, na pseudodemência e na demência,
comuns queixas do tipo: não consigo lembrar de nada, dito pelo próprio paciente, ou seja, ele reconhece que está com dificuldade de lembrança. Ele não lembra do nome de ninguém. Relato de um familiar sobre um paciente idoso que está sendo acompanhado e que esse paciente idoso não reconhece essa dificuldade de lembrar nomes. Às vezes eu lembro e tem época que não lembro de nada. O próprio paciente relatando. Portanto, atuar atendendo idosos, profissionais, psicólogos, médicos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e outros, vão ouvir ou diretamente do paciente ou de seus acompanhantes queixas relacionadas à memória. E, a partir daí, como abordar especificamente esses temas para deixar o melhor direcionamento, explicaremos a seguir. Então, sobre queixas de memória, atenção, concentração, novos aprendizados, capacidade de resolver problemas, estão presentes em várias condições clínicas. Então, vários adoecimentos, como os citados, têm prejuízos cognitivos, não só a demência. Na demência, pode ser a evolução final, ou seja, não é incomum pacientes que tiveram sintomas depressivos com alguma queixa de memória. Depois, sintomas de memórias mais graves, mas preservando algumas capacidades e independências. E depois, mudança para um padrão de enormes prejuízos e habilidades e dificuldade de resolver problemas, sendo efetivamente demência. Então, prejuízos da memória transitórios, prejuízos da memória temporários, são mais comuns na depressão, que melhorar a depressão, as queixas de memória também melhoram. E limitações de memória oscilante. Ora a memória está melhor, ora está pior. Também é mais característico de pseudodemência, ou seja, depressão com sintomas de demência, mas que pode ser revertido. E limitações contínuas da memória, mesmo com tratamento, cada vez mais piorando, é característico de demência. Então, sobre o adoecimento mental de idosos, especificamente para queixa de memória, essa queixa pode ser relatada pelo próprio paciente. Nesse caso, é muito mais provável que seja queixa de memória dentro de um quadro depressivo que pode muito bem ser tratado e essa memória recuperada em sua condição e exercício mental a que se destina. Enquanto pseudodemência, há uma queixa por parte do paciente, confirmada por familiares, da memória ora melhor, ora pior, mas que também pode receber tratamento e reverter ficando absolutamente bem. E, infelizmente, muitas vezes a queixa de memória é trazida por um familiar acompanhando o idoso. E que esse idoso, cujo familiar está relatando que não está lembrando nomes, não está pagando as contas nas datas corretas, está esquecendo de usar a medicação, e esse idoso não admite, esse caso tem grande probabilidade de ser o correspondente à demência. Porque na demência é aquela condição que o paciente esquece e posteriormente tem dúvida ou nem tem lembrança que esqueceu de uma determinada informação, nome, característica, resolução de problema. Portanto, queixa de memória não é exclusivo da demência. Quando no portador de demência, geralmente é relatado por um familiar, queixa de memória trazida pelo próprio paciente pode ser depressão e demência, porque o indivíduo ainda está lembrando que esqueceu. Indiferente de ser depressão, pseudodemência ou demência, são condições mentais que podem receber tratamento. E com resultados ótimos para depressão e pseudodemência, infelizmente, o tratamento para demência efetiva, ele é um tratamento com finalidade de desacelerar o processo e de fazer com que as habilidades sejam mantidas pelo máximo período de tempo possível. Ótimos estudos e muito obrigado!